Visita ilustre do Teorema de Pitágoras na resolução desta questão de concurso público. Neste contexto, nós temos uma rampa. Essa rampa ela consiste num deslocamento vertical de 80 centímetros, num deslocamento horizontal, que é do ponto B até o ponto C, de 150 centímetros. E a pergunta é: quantos metros que mede esta rampa? Veja que a figura formada é um triângulo chamado triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Fato este que a gente representa por um quadrado pequeno com um ponto no meio. Sempre que você encontrar esta figura, esta notação em figuras, um quadradinho com um ponto no meio, você tem ali um ângulo medido 90 graus. E para o triângulo retângulo, você tem os lados que formam um ângulo de 90 graus. Esses lados são chamados catetos. E ainda existe outro lado que é o oposto ao ângulo que mede 90 graus, que é o maior lado do triângulo retângulo, que recebe o nome de hipotenusa. Mas é importante saber disso aqui por quê? Porque o Teorema de Pitágoras ele relaciona as medidas dos catetos com a medida da hipotenusa. De que maneira? Segundo o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, se a gente considerar a medida da hipotenusa, que aqui eu chamei de A e elevar a 2, é a mesma coisa que elevar o B a 2 e somar com o C elevado a 2. Esse que é o Teorema de Pitágoras. Tem uma interpretação lindíssima, tem várias demonstrações, é um teorema bem interessante. Mas vamos aplicá-lo aqui nessa situação problema para calcular o valor do A. Por quê? Porque a gente sabe que a medida de um cateto, aquele que está na posição vertical, é 80 centímetros. E ainda a gente sabe que tem o outro cateto que está na posição horizontal, que é o BC, que mede 150 centímetros. E o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esses valores lá na expressão do Teorema de Pitágoras. O A elevado a 2, lembrando que o A é o comprimento da hipotenusa, que coincide com o comprimento da rampa, vai ser igual a... No lugar do B eu vou colocar o 150, então a gente vai ter 150 elevado a 2, mais, no lugar do C a gente vai colocar 80 elevado a 2. Agora a gente tem que fazer esses cálculos e depois extrair a raiz quadrada para poder calcular o valor do A. Mas vamos parar um pouquinho. 150 ao quadrado é 150 vezes 150. E a gente sabe que 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10. Então, o que a gente está fazendo é 15 vezes 10 vezes 15 vezes 10. E quanto que dá isso? 10 vezes 10 é 100. Eu posso fazer o produto assim, pulando valores? Sim, pode. Por isso que existe uma série de propriedades matemáticas que é ensinada lá nos primeiros anos da fase 2 do ensino fundamental, para que você possa fazer as operações, por exemplo, de multiplicação. Eu estou aqui falando de uma mesma operação, de multiplicação, usando essa ideia. Então, ao invés de fazer 15 vezes 10 vezes 15 vezes 10, eu vou fazer assim. 10 vezes 10 é 100. 15 vezes 15 é 225. Então, 225 vezes 100 é 22.500. Caso você não domine esse tipo de propriedade, faz na raça que você vai conseguir. Como? Faz 150 vezes 150. Quanto que dá 150 vezes 150? Primeiro você pode começar multiplicando 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Aí a gente coloca um mais aqui embaixo.
1 vezes 5, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5, e 1 vezes 1 é 1. A gente tem aqui então 0, 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, e aí a gente abaixa esse 0. Então nós temos 22.500, olha só, o mesmo valor. Voltando lá ao Teorema de Pitágoras, 150 ao quadrado equivale a 22.500. Vamos escrever isso lá. Então aqui o A ao quadrado é a mesma coisa que 22.500 mais 80 ao quadrado é 80 vezes 80. E a gente faz a mesma coisa. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8 é 64, e abaixo esse 0, 6.400. Somando 22.500 com 6.400, nós obtemos 28.900. Isso significa que o A é a raiz quadrada de 28.900. Vamos fatorar o 28.900. Por 2 nós temos 14.450, dividindo por 2, 7.225, por 5, 1.445, por 5, 289, que é 17 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 28.900 é 2 vezes 5 vezes 17, que é 170 centímetros, ou 1,7 metro. A alternativa correta é a alternativa B.